Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, vamos combinar, mexe com a vida de muita gente: dívidas. Mas calma, a ideia aqui é mostrar um novo caminho, sabe? Uma forma diferente de pensar para a gente conseguir alcançar tão sonhada estabilidade financeira. Não é só sobre pagar contas, é sobre retomar o controle e encontrar um pouco de paz. Então, vamos juntos nessa? Essa frase é forte, né? E ela resume perfeitamente o peso que uma dívida pode ter. Não é só um problema de dinheiro. É uma carga emocional, psicológica, que gera estresse, tira o sono e acaba impactando tudo na nossa vida. E aqui que entra a esperança. Porque sim, existe uma luz no fim do túnel. A boa notícia é que existe uma saída, um método, um caminho organizado para a gente conseguir sair desse ciclo. E é exatamente esse caminho que vamos explorar juntos agora. Bom, para resolver qualquer problema, o primeiro passo é entender ele de verdade, certo? Então, vamos começar por aí, analisando como é que funciona esse ciclo da dívida e de onde ele costuma surgir. Aqui, é importante a gente entender a diferença. Uma conta tipo a de luz que vai vencer é uma despesa que a gente já espera. Agora, uma dívida, aí a história é outra. É uma obrigação que não foi paga no prazo. E o perigo é que uma começa a se juntar com a outra e quando a gente vê, virou aquela bola de neve que parece impossível de parar. E olha, é muito importante entender uma coisa. Quase ninguém se endivida porque quer. Na maioria das vezes, a coisa começa por causa de situações da vida, pressões externas, coisas que podem acontecer com qualquer um. Vamos dar uma olhada nos gatilhos mais comuns. Sabe aquelas contas que chegam todo ano? Tipo IPVA, IPTU, material escolar, os gastos de Natal? A gente até sabe que elas vêm, mas se não tiver um planejamento, elas fazem um estrago no orçamento. E aí, para cobrir o buraco, muita gente acaba recorrendo ao empréstimo ou ao cartão de crédito. E pronto, o ciclo começou. E claro, tem os imprevistos. Ninguém planeja ficar doente, bater o carro ou, pior ainda, perder o emprego. Essas emergências, que pegam a gente totalmente de surpresa, são dos maiores motivos que levam ao endividamento, o que só reforça a importância de ter uma reserva financeira. E para completar, tem a pressão que vem de todo lado. A gente é bombardeado o tempo todo, né? Compre agora, pague depois, crédito pré-aprovado. É um marketing muito sedutor, que incentiva a gente a comprar por impulso. E uma comprinha aqui, outra ali, quando a gente vai ver, o orçamento já foi para o espaço. Certo. Agora que a gente já entendeu melhor o problema, vamos para a solução. E ela começa com uma mudança de mentalidade, desafiando um daqueles conselhos financeiros que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida. Todo mundo já ouviu isso, né? A lógica parece fazer todo o sentido. Se a gente atacar os juros mais altos primeiro, vai economizar dinheiro no longo prazo. Essa é a estratégia padrão que a maioria dos especialistas recomendam. Pois é, e aqui que está a grande virada de chave. E se essa estratégia, que foca só na matemática dos juros, acabar colocando em risco o que é mais importante? E se ela ignorar a segurança da nossa família, da nossa casa? Então a proposta é essa: priorizar pelo risco e não só pelos juros. Pensa na construção de uma casa. Ninguém começa pelo telhado, certo? Começa pela base, pela fundação para a casa não cair. Aqui a lógica é a mesma. As dívidas de risco essencial, aluguel, luz, água, são a sua fundação. Elas garantem a sua estabilidade. Depois vêm as de risco alto, como o financiamento da casa ou do carro. E só por último as de risco baixo, como o cartão de crédito. Ter o nome sujo é ruim? Claro, mas não tira o teto de cima da sua cabeça. Ok, entendemos a estratégia. Mas como colocar isso em prática no dia a dia? Agora a gente vai ver um plano de ação, um passo a passo bem direto para aplicar essa abordagem focada na segurança e finalmente retomar as rédeas da vida financeira. Olha só o caminho das pedras. Primeiro, clareza total, mapear tudo, saber exatamente para quem se deve e quanto. Segundo, aplicar o que a gente acabou de ver, priorizar por nível de risco. Terceiro, pé no chão, criar um orçamento realista. Com isso em mãos, o quarto passo é partir para a ação, negociar com os credores. Quinto, que é super importante para não desanimar, acompanhar o progresso. E o sexto, a regra de ouro: parar de fazer novas dívidas. É um passo de cada vez, é um processo, mas é totalmente possível. E agora, uma mensagem muito, mas muito importante. Ser devedor não é crime. Ter uma dívida não define o caráter de ninguém, não torna alguém uma pessoa má. É uma situação financeira e não uma sentença moral. Entender isso é fundamental para deixar a vergonha de lado e conseguir agir. No fim das contas, gerenciar dívidas é muito mais do que só pagar boletos. É um processo de transformação.
É sobre recuperar a autonomia, a paz de espírito e o poder de decisão sobre a própria vida. E essa citação do Dave Ramsey fecha o raciocínio perfeitamente. O objetivo final não é apenas sair da dívida, mas mudar de vez a relação com o dinheiro. É sair daquela posição reativa, sabe? Onde a falta de dinheiro dita as regras, e passar a ter uma postura proativa, de controle. E assim, fica esta pergunta no ar. Depois de tudo isso que a gente conversou, da origem das dívidas até essa estratégia de priorização por risco e o plano de ação, qual seria o primeiro e mais importante passo a ser dado hoje para iniciar essa jornada e retomar o controle? A resposta agora depende de cada um.